Olá, olá, meninos, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma atividade de revisão, agora revisão de líquidos corporais, né? E com mais 15 questões para que a gente trabalhe sobre a correção de cada uma delas, né? Questões até bem tranquilas, né? Que constam aí para que a gente faça essa correção, certo? Então vamos lá. Número 1 começa com a seguinte pergunta: qual nome se dá à parte que reveste a cápsula fibrosa responsável por produzir o líquido sinovial que nutre e lubrifica a articulação? Bom, produzir o líquido sinovial que nutre e lubrifica a articulação só pode ser a membrana sinovial, certo? Então, essa é a alternativa correta, letra A. Número 2. Como qualquer parte do nosso corpo, as articulações estão sujeitas às doenças. Uma delas caracteriza-se pela deposição nas articulações de cristais de ácido úrico. Assinale a alternativa a seguir e marque o nome dessa doença. Bom, quando a gente fala em deposição nas articulações de cristais de ácido úrico, a gente só lembra de uma doença chamada de gota. Então, aqui a doença, eu falei isso no vídeo, em um dos vídeos para vocês, numa das aulas que nós falamos de líquido sinovial. Então, letra E, gota. Número 3. Várias são as causas de alterações de volume do líquido. Perdão. Bagunçou tudo aqui. Várias são as causas de alteração do volume de líquido amniótico. Sobre elas, julgue as assertativas abaixo. No início da gestação, o líquido amniótico é essencialmente um ultrafiltrado do plasma materno, até aí tudo bem. No início do segundo trimestre, é composto por meio da difusão do líquido extracelular através da pele fetal. Já a partir da 20ª semana de gravidez, com a queratinização da pele fetal, sua principal fonte passa a ser a urina do feto. Correta, né? A gente sabe que essa daí está certa. Número 2. O oligodrâmino, definido como valores de líquido amniótico abaixo de 300 a 400, frequentemente se encontra associado à insuficiência placentária, restrição de crescimento fetal, ruptura prematura de membranas e malformações fetais. Também está correta, né? Porque se a gente tem valor menor de líquido amniótico, né? Pode ser, sim, até essa restrição do crescimento fetal, né? O feto com pouca quantidade de líquido amniótico, quer dizer que o crescimento dele está sofrendo mudanças. Número 3. O polidrâmino é definido como o volume de líquido amniótico encontra-se acima de 2.000 ml. A amniodrenagem, ou seja, a retirada do líquido amniótico, né, em casos graves, pode ser realizada com a finalidade de diminuir temporariamente os sintomas maternos. Sim, fato, né, pessoal? Isso sim é polidrâmio quando ele está em excesso. E, claro, o médico pode drenar esse líquido dependendo da circunstância. Certa também. 4. A ruptura prematura das membranas é definida como a ruptura espontânea das membranas antes do início do trabalho de parto, independente da idade gestacional. Fato, né? Verdadeiro. Isso é prematuro, sim, né? Antes da mulher entrar em trabalho de parto mesmo. E a quinta, a principal complicação materna de ruptura prematura das membranas é a coriominionite e as principais complicações neonatais são decorrentes da prematuridade, hipoplasia pulmonar e infecção. Fato também, né? Então, sim, uma das complicações é a prematuridade, né? Então, a criança, às vezes, antes mesmo de completar os 7 meses ou no 7º mês, que é um prematuro, né? Isso pode, sim, obviamente, ter uma complicação e levar à ruptura prematura dessa membrana amniótica. Então, todas estão verdadeiras. Então, letra A. Número 4. Acentuada diminuição do volume de líquido amniótico, diagnosticada quando o volume se apresenta como inferior a 250 ml, lá acima a gente falou cerca de 300 a 400, mas vocês podem ver que é nessa faixa. Entre a 21ª e a 42ª semana gestacional, denomina-se, a gente falou lá em cima, oligodrâmino, né? Então, oligodramnia, certo? Que é a quantidade menor, mais baixa de líquido amniótico. Número 5. O líquido sinovial é produzido na membrana sinovial, falamos isso lá em cima. Quando danificada, a membrana sinovial regenera-se. Marque a alternativa que contém as duas funções do líquido sinovial. Evitar artrose? Não, né? Nutrir a articulação. Tá? Evitar a artrose e lubrificar a articulação? Também não. Essa aqui até ficou repetida, pessoal, mas não é a correta. Permitir a articulação, os movimentos de deslizar ou escorregar e evitar a artrose? Mais uma vez, não. Então, as funções dele é de lubrificar e nutrir a cartilagem sinovial, né?
Essa é a função do líquido amniótico, do líquido sinovial, perdão. Número 6. O líquido sinovial é um líquido bastante viscoso, a gente falou isso por causa do ácido hialurônico, lembra? Rico em um polissacarídeo não sulfatado, tá até dizendo aqui, o ácido hialurônico, que fundamentalmente lubrifica o interior da articulação. O líquido sinovial exerce uma série de funções, exceto lubrifica a articulação temporomandibular, confere uma proteção biológica, né? Estimulação proprioceptiva sobre a articulação, nutrição da articulação temporomandibular. Essa é a mais erradinha delas, né? Nutrir a ATM, a articulação temporomandibular. Não. Número 7. Algumas articulações possuem grande capacidade de movimento, recebendo o nome de diartroses. Por exemplo, cotovelo, joelho. Né? Nessas articulações é possível observar a cápsula articular, que delimita uma cavidade em que se encontra o líquido. Que líquido é esse? Bom, estamos falando de articulação, precisamos falar de líquido do tipo sinovial, né? Articular, não tem, né? Neural, piorou, não está nas articulações. Pleural lembra pulmão. E sinoatrial lembra o nó, né? Sinoatrial no coração. Então, nada a ver. Sinovial. Número 8. O exame do LCR consiste em um conjunto de dados que facilitam o diagnóstico e permitem avaliar o prognóstico do quadro clínico do paciente. Com relação ao tema, classifica as assertativas em verdadeira ou falsa. O exame físico do LCR compreende o aspecto e a cor. Sim. Aqui não está falando somente, então se estivesse falando somente estaria errado. Mas como não traz a palavra somente, então está correta, né? Número 2. O exame químico é realizado eventualmente e corresponde apenas à dosagem de proteínas. Duas coisas erradas aqui, eventualmente e apenas, né? Não é só eventualmente e não é somente a dosagem de proteínas. Então, errada, falsa. Número 3. Normalmente o líquor é turvo e homogêneo, né? Bom, já tá errado aqui. E pessoal, peço desculpas por conta desses incidentes que acontecem, que vocês estão ouvindo aí. Não sei se aí passa essas coisas, esses carros de propaganda. Perdão. Vamos lá continuar. Então, normalmente o líquido, ele é turvo e homogêneo. Tá errado porque o líquido não é turvo, ele tem que ser límpido. Então, tá falsa também. Então, até aqui VFF. Em condições patológicas, o líquor apresenta-se sanguinolento ou xantocrômico. Sim, patologicamente sim. Ou número 5, o exame citológico compreende também a contagem de leucócitos, que por sua vez deve ser realizada em câmara de Newbarrow. Não é o mais correto, né? A gente sabe que tem outras câmaras, Sulta. Eu até cheguei a comentar isso no vídeo para vocês. Então, por isso está falsa. Então, pela eliminação, né? Letra B. V, F, F, V, F. Certo? Número 9. Sobre a coleta do LCR, sabe-se que devem ser coletados 3 tubos. Nesse contexto, marque a alternativa que possui a ordem correta para a análise dos tubos coletados. Bom, isso aqui a gente tem que ter na cabeça, né? Não tem como, né? Mas a gente tem que saber que o primeiro tubo que o médico vai colher vai para a bioquímica e para a imuno, o segundo tubo vai para a microbiologia e o terceiro que vai para a hemato para fazer a contagem de leucócitos, hemácias e outras células, né? Essa é a ordem correta, né? A punção do líquor deve ser preferencialmente realizada na região, falamos isso no vídeo lombar, né? Entre a L3 e a L5 ali, por volta disso, né? Uma das vantagens do exame do líquido amniótico na gestante é determinar a localização do feto. Não tem necessidade. Calcular crescimento fetal, não. Determinar a localização da placenta, piorou. Identificar a insuficiência uterina, piorou mais ainda, né? Então, letra D, determinar a maturidade fetal. São duas funções, maturidade e vitalidade fetal. Número 12, ele vem contando toda uma história aqui, né, das alterações do LCR, né, de uma referência aqui de Leite e colaboradores, e aí ele pergunta, sobre os procedimentos de coleta e análise laboratorial do LCR, analise e marque a correta. Para a coleta do líquor, são usados 3 frascos estéreis com anticoagulantes. Opa, peraí, né? Vamos continuar. Não os 3 não precisam ter, né? Mas vamos continuar. Um para análise bioquímica e sorológica, ok. Outro para micro, ok. E o terceiro para contagem celular, ok. Dessa forma, o primeiro tubo é destinado ao setor de análise microbiológica. Já está errado. A gente acabou de dizer aqui, né? O
primeiro tubo é destinado para bioquímica e para imuno, é o segundo que é para micro, então já está errada essa alternativa. Letra B. Embora seja um tipo de coleta que preconiza um procedimento invasivo, não há necessidade de assinatura do termo, não há necessidade, né? Ele quer a correta, essa tá errada, porque geralmente pede sim, até esqueci de falar isso para vocês no vídeo, mas sim, é muito invasivo e tudo, o médico pede para o paciente assinar o TCLE, né? Para que ele se resguarde também, né? Sobre os riscos que existem e tudo mais. Letra C. A coleta do LCR pode ser realizada em todas as cavidades do sistema nervoso central e na maioria das cavidades do sistema nervoso periférico, porém existem algumas vias preferenciais que propiciam segurança na extração, como a punção suboccipital entre os L3 e o L5, espaço entre as vértebras lombares. Na verdade, a coleta do líquor, ela não é assim lá tão realizada em todas as cavidades do sistema nervoso central, não, pessoal, por conta dos riscos que possuem. Então, geralmente, ele é utilizado mais mesmo na lombar, como nós falamos, né, ou em outros locais, mas não em todas, né? Quando ele fala pode ser realizado em todas as cavidades do sistema nervoso central, é meio errado isso daí, meio arriscado. Vamos pular D. Amostras hemorrágicas por erro de punção não devem sofrer centrifugação. Já está errado aqui. Devem sofrer justamente para saber se é hemorragia própria do paciente ou se é erro de punção. Falei isso para vocês no vídeo também. Então, a correta seria a letra D de dado. Uma vez que o líquor é um material biológico com alto potencial de contaminação, durante sua coleta e manuseio, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, certo? Número 13. Uma das funções do líquido amniótico é de avaliar a qualidade de vida do feto, prova de maturidade? Não. Quantidade de urina da mãe? Pra que isso, né? Oi, né? E a letra D. Idade gestacional, sendo chamada de vitalidade? Não. Idade gestacional é maturidade. Ou avaliação de desenvolvimento fisiológico, sendo chamada de vitalidade. Essa sim é a correta, certo? Letra C de casa. A coleta do líquor é considerada padrão ouro para estabelecer diagnóstico de doenças como as citadas abaixo, exceto, né? Na verdade, essa questão ela vem falando muito das características, né, do líquor, tá? Não tanto só das doenças. Serve para diagnóstico de meningite, certo? O líquor é considerado um dos principais fluidos biológicos, correto? Uma das suas funções é de conferir proteção, formando uma barreira mecânica de traumas para o cérebro, certo? Dentre as 3 meninges que envolvem o sistema nervoso estão dura mater, aracnoide e pia, correta? Ou letra E, dentre as meninges, a mais resistente é a aracnoide, errada, né? A mais resistente é a dura mater, que é a mais superficial e a primeira. Número 15, última, como se denomina a coleta do líquido amniótico e de líquor, respectivamente. Então, bom, a gente tem que saber também, né, que por eliminação aqui, líquido amniótico é a amniocentese e de líquor é a licorcentese, certo? Tudo terminado em centese, porque eu estou falando de coleta. Se eu estivesse falando de contagem, seria grama, então, tá? Mas como é coleta, tudo bem. Espero que com essas correções aí tenha dado para tirar algumas dúvidas do que possa ter ficado. E se ainda restaram, a gente vai estar aí juntos, né, para terminar de retirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada, meninos, e até a próxima.